Olá e bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Olá. Hoje a gente vai mergulhar numas palavras assim muito conhecidas, né? Um convite ao descanso que Jesus faz lá em Mateus 11, versículos 28 a 30. Exato. Uma passagem que, nossa, tem sido um verdadeiro refrigério para muita gente por muito tempo. Com certeza. E para essa nossa conversa, a gente separou bastante material. Comentários bíblicos, estudos, até sermões que focam só nessa passagem. Isso. A ideia é ir fundo mesmo, sabe? Entender o que estava acontecendo na época, o significado real e, principalmente, por que isso ainda fala tanto com a gente hoje, né? Para quem está buscando um alívio, uma paz. Perfeito. Então, vamos começar a investigar isso. É interessante pensar num momento, né? Qual era o clima quando Jesus disse isso? Olha, o contexto é chave e é até meio surpreendente, porque esse convite que é super terno, acolhedor, ele vem logo depois de Jesus dar umas broncas bem sérias, sabe? Broncas? Como assim? É, ele repreendeu Corazim, Betsaida, Cafarnaum, cidades da Galileia. Disse que elas não se arrependeram mesmo vendo tantos milagres. Isso está ali nos versículos logo antes, 20 a 24. Nossa, que mudança, hein? De uma crítica tão dura para um chamado tão cheio de compaixão. Quase uma virada de 180 graus. Pois é. E parece que é de propósito esse contraste. Mostra os dois lados, né? A seriedade do julgamento para quem não se arrepende, mas também a compaixão imensa dele por quem está se sentindo perdido. Faz sentido. E tem gente que até liga isso com a volta dos 70 discípulos, lá em Lucas 10. Jesus faz uma oração de gratidão ao Pai bem parecida com a que vem antes desse convite aqui em Mateus. É como se fossem peças que se encaixam. Interessante. E essa oração, então, que prepara o terreno para o convite famoso, começa no versículo 25. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Isso já levanta uma questão, né? Quem são esses sábios e instruídos? E quem são os pequeninos? Não é sobre, sei lá, ter diploma, certo? Não, de jeito nenhum. As fontes concordam nisso. Não é que Jesus estivesse condenando quem estuda, quem é inteligente. Os sábios e instruídos aqui são mais aqueles que confiam demais na própria cabeça, sabe? Autossuficientes. Ah, tipo orgulho intelectual. Exato. Aquele orgulho que acaba fechando a pessoa para a revelação de Deus, que muitas vezes é simples, direta. Infelizmente, muitos líderes religiosos da época agiam assim. Entendi. Então, essa diferença entre sábios e pequeninos é mais uma questão de postura interior, de coração aberto. As fontes falam que o evangelho mora no coração humilde. É por aí. É exatamente por aí. Os pequeninos, ou criancinhas, como algumas traduções colocam, são os que reconhecem que dependem de Deus, que precisam dele. São humildes, dispostos a aprender, como uma criança mesmo. Faz sentido. A diferença é de atitude, não de quanto a pessoa estudou. Alguém pode saber muito, mas ter um coração de pequenino para Deus. E outro, sem estudo formal, pode ser super arrogante, sábio aos próprios olhos. É a abertura, a receptividade que conta. Entendi. E aí Jesus continua no versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Isso soa como se Deus escolhesse a quem revelar? Uma escolha soberana? Sim, a soberania de Deus na revelação é um ponto forte aqui. Ele decide ocultar de uns e revelar a outros. E o texto diz que isso é parte do plano dele. É justo, foi do agrado dele, assim te aproveu. Mas por quê? Bom, a gente não consegue entender completamente os motivos de Deus, né? Mas um padrão fica claro na Bíblia. A humildade abre a porta para a graça. Lembra do cântico de Maria, em Lucas? Deus encheu de bens os famintos de espírito, né, e mandou embora de mãos vazias os ricos, os que se achavam autossuficientes. Ah, sim. A lógica é a mesma. Quem reconhece que precisa é acolhido. Quem se acha completo fica com o próprio vazio. E essa ideia de valorizar a humildade não era totalmente estranha para eles, né? As fontes comentam umas histórias que circulavam na época. Sim, algumas histórias rabínicas, tipo a do carcereiro ou do homem que dividia as ferramentas,
coisas que mostravam que o serviço humilde era mais valorizado que o orgulho intelectual por alguns. Interessante. Isso já existia na cultura. Mas Jesus eleva isso, né? Conecta diretamente com o jeito como o Pai se revela. Humildade não é só virtude social, é condição espiritual mesmo. Entendido. E aí no versículo 27, parece que Jesus explica como essa revelação acontece, né? Ele diz: "Todas as coisas me foram entregues por meu Pai." Que peso tem isso para quem está buscando salvação? Nossa, tem um peso total. Essa frase é a base de tudo que vem depois, do convite. Quando Jesus fala que todas as coisas, toda autoridade, todo poder no céu e na terra foram entregues a Ele pelo Pai, Uau! ele está dizendo, olha, eu sou o representante oficial de Deus aqui. A missão de salvar, de reconciliar, está nas minhas mãos. A escolha do Pai sobre a quem revelar está ligada diretamente à autoridade que Ele deu só para o Filho para ser essa revelação e para realizar a salvação. Então ele tem não só a autorização do Pai, mas o poder para fazer acontecer. E o conhecimento íntimo. Ele continua, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Isso dá uma ideia da relação única, perfeita que existe entre eles. Um conhecimento e amor que a gente nem consegue imaginar direito. E o que isso significa para a gente na prática? Significa que Jesus é o único caminho para a gente conhecer Deus Pai de verdade. Não é só um jeito, é o jeito. Se alguém quer entender como Deus é, o que Ele quer, o amor dele, tem que olhar para Jesus. Ele é um mediador exclusivo. Certo. E o fascinante é isso. Ele tem a comissão do Pai, todas as coisas me foram entregues, e também a intimidade, o conhecimento para cumprir essa missão totalmente. Ele sabe do que a gente precisa e tem a autoridade e o poder para dar. E é com essa base toda de autoridade, de conhecimento único, que ele faz o convite no versículo 28. "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Essa é uma das passagens mais queridas, né? Com certeza. Toca fundo. Vamos tentar entender melhor esse cansaço, essa sobrecarga. Que tipo de peso era esse? Olha, as fontes falam de várias coisas. Primeiro, no contexto ali da época, com certeza tinha o peso do legalismo religioso. Sabe, aqueles líderes que criavam um monte de regra de tradição humana que ficava impossível seguir. Sim, Jesus critica isso em Mateus 23, né? Exato. Era um jugo pesado, que diziam ser de Deus, mas na verdade afastava as pessoas. Mas essa sensação de cansaço e sobrecarga parece ir além disso, né? Algo tão humano, tão universal. Sem dúvida. Esse chamado serve para todo mundo que sente o peso da vida. O peso do pecado, da culpa que não sai da cabeça, do remorso, a ansiedade que paralisa, a tristeza do luto, o desânimo com as lutas do dia a dia, a pressão da vida moderna. Qualquer um que se sinta esgotado, oprimido por dentro por qualquer motivo, está nesse todos. É um convite super inclusivo. E a direção é muito clara: vinde a mim. Não é para uma religião, para uma ideia, mas para uma pessoa. Fundamental isso. O convite é para ter um relacionamento pessoal com Jesus. O alívio, a salvação, o descanso. Não está em seguir regras ou doutrinas primeiro, mas em se conectar com Ele. Ele mesmo é fonte do alívio. E a promessa é direta: e eu vos aliviarei. Que tipo de alívio é esse? É um descanso profundo, sabe? Que restaura a alma. As fontes usam até a palavra shalom para descrever. Não é só não ter problema, mas é uma paz completa. Paz com Deus, porque Ele perdoa os pecados, e a paz de Deus, aquela tranquilidade interna que acalma tudo. É um alívio. Existencial mesmo. Algumas fontes até ligam esse vinde a mim com coisas do Antigo Testamento, né? Sim, tem umas conexões bem interessantes. A sabedoria personificada lá em Eclesiástico, por exemplo, também convida as pessoas. Cheguem perto de mim. E mais forte ainda, lembra a promessa de Deus para Moisés, lá em Êxodo 33. A minha presença vai com você e eu te darei descanso. Nossa, verdade. Quando Jesus usa uma linguagem parecida, ele está se colocando num lugar muito alto. No lugar da sabedoria de Deus e falando com a autoridade do próprio Deus de Israel. É bem forte. E é um convite que, no fundo, só quem reconhece que precisa, quem está se sentindo cansado mesmo, consegue aceitar. Perfeito. A condição é essa, sentir o peso do fardo.
Aqueles sábios e instruídos, cheios de si, não sentem essa necessidade. O orgulho não deixa eles verem o próprio cansaço espiritual. E aí, não buscam o alívio que está sendo oferecido. Precisa ter sede para ir na fonte, né? Certo. Então, o primeiro passo é vir. Mas Jesus continua no versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo. E aqui parece ter uma coisa meio contraditória, não? Como pegar um jugo que lembra trabalho, submissão, pode trazer descanso? Parece um paradoxo. Como a gente desvenda isso? Parece estranho à primeira vista. Mas a chave está no que jugo significava para eles, culturalmente. No judaísmo da época, tomar o jugo de um mestre ou da lei era uma forma comum de dizer, se tornar discípulo, aceitar e seguir os ensinos daquela pessoa. Era um símbolo de aprender, de se submeter à orientação. Ah, entendi. Então ele está convidando para o discipulado, para viver sob a orientação dele. Mas o que faz o jugo dele ser diferente? Ser suave, como ele diz? Tinha aquela história do carpinteiro. Sim, essa imagem é ótima, mesmo que talvez seja só uma tradição. Diziam que Jesus, como carpinteiro, fazia jugos àquela peça para os bois que eram chumbrestos. Essa palavra grega para suave tem a ideia de bem ajustado, útil, bondoso, adequado. Feito sob medida. Isso, um jugo feito sob medida, que não machuca, não cria atrito à toa, mas que se encaixa direitinho e até ajuda no trabalho. Diferença da ideia de um fardo esmagador. Um jugo feito por quem conhece a gente. Exatamente. É o contrário do jugo pesado, opressor, das tradições humanas que os fariseus impunham. Lembra? Fardos que ninguém aguentava carregar, Mato 23.4. O jugo de Cristo não é não ter responsabilidade, mas é se submeter a um mestre que entende a gente e nos capacita. Mas porque esse jugo, essa vida de discípulo, é leve. Seguir Cristo tem desafios, tem renúncia. Ele mesmo falou do caminho estreito. Como juntar as coisas? Ótima pergunta. O fardo é leve não porque é fácil ou sem importância, mas por alguns motivos que as fontes destacam. Primeiro, por causa da parceria. Parceria. A gente não carrega o jugo sozinho. Cristo está do nosso lado, dividindo a carga. A imagem do jugo é muitas vezes de dois animais juntos, né? No discipulado, a gente está ligado a Cristo, e ele leva a maior parte do peso. Isso faz toda a diferença. Segundo, é leve porque a obediência vem do amor, da gratidão, não é por medo ou obrigação legalista. Como o apóstolo João diz depois, os seus mandamentos não são penosos, 1 João 5,3, quando a gente ama a quem serve. Lembrei de uma ilustração que uma fonte traz do menino carregando o irmãozinho. Perguntam se não tá pesado e ele diz, não é peso, é meu irmão. Analogia perfeita. O amor muda tudo. E terceiro, o jugo é leve por causa da graça. A gente não está tentando merecer o favor de Deus pelo nosso esforço na lei. A gente vive na liberdade da graça, com a ajuda do Espírito Santo. Então o jugo de Cristo não é escravidão, é uma parceria que liberta. Um caminho que, mesmo exigindo esforço, é bom para nós, adequado. Fantástico. Então temos vinde, tomai, e o terceiro convite é aprendei de mim, também no versículo 29. O que significa esse aprender aqui? É mais que estudar, né? Com certeza. É um aprendizado para a vida toda, contínuo. Aprender de Jesus é observar ele, absorver o que ele ensina, imitar o jeito dele ser, moldar a nossa vida pelo exemplo dele. É o centro do discipulado. Ficar parecido com o mestre. E o motivo que ele dá para a gente aprender dele é bem pessoal, porque sou manso e humilde de coração. Por que justo essas qualidades? O que isso diz sobre ele como mestre? Uma fonte até nota que é a única vez que a Bíblia fala do coração de Jesus assim. Essas duas qualidades são a chave para a gente entender por que podemos chegar perto dele e aprender com ele sem medo. A mansidão dele, praos em grego, não é fraqueza não, é força controlada, é gentileza, paciência, principalmente com quem erra, pensa como ele tratou Pedro, os discípulos. Verdade. E a humildade de coração taipeinos mostra que ele é acessível, que ele está disposto a se relacionar com os pequeninos, com quem a sociedade desprezava. Ele não é um mestre distante, arrogante.
Ou seja, o próprio jeito manso e humilde dele faz dele o mestre perfeito pra gente, que aprende devagar, que falha, que precisa de paciência, de graça. Exatamente. E olha a ligação. Aprendei de mim, e encontrareis descanso para as vossas almas. O descanso não vem só do alívio lá do começo, vinde, nem só da parceria no jugo, tomai. Ele vem fundamentalmente desse processo de ficar mais parecido com ele, aprendei. Conforme a gente absorve a mansidão e a humildade dele, a gente encontra aquela paz mais profunda, duradoura, o descanso da alma mesmo, a paz de Deus. Recapitulando, então, essa jornada que as fontes mostram, é um convite em 3 partes, tudo ligado. Vinde para receber alívio do peso, perdão, a paz com Deus. Tomai o jugo para entrar numa parceria ativa com propósito guiada por Cristo. E aprendei dele, moldando o nosso jeito de ser pela mansidão e humildade dele, para achar o descanso mais profundo, transformador, a paz de Deus no dia a dia. É uma progressão linda, né? Do alívio inicial até a transformação que continua. E o mais incrível é que esse convite continua valendo, né? Não ficou lá no passado. É para qualquer pessoa hoje que se sinta cansada, perdida, sobrecarregada. Uma fonte até comentou que esse descanso da alma é tão completo que pode até ajudar no bem-estar físico, aliviando tensão, estresse. Sem dúvida, a paz que Cristo dá afeta a pessoa inteira. Então, no fim das contas, o que essa nossa conversa revela que esses 3 passos, vir, tomar, aprender, levam a um descanso real, profundo, e que esse descanso não está em técnicas ou filosofias, mas num relacionamento com o Salvador que é, ao mesmo tempo, todo-poderoso e incrivelmente manso e humilde. Exatamente. E entender isso deixa a gente com umas questões importantes para pensar, para aplicar na prática. Ótimo, quais seriam? Bom, primeiro, se o jugo de Cristo é chrestos, bem ajustado, feito sobre medida, como a gente falou, como será que aceitar esse convite pode mudar o jeito como a gente encara nossos desafios diários, nossas responsabilidades? Será que ver nossas tarefas não como um peso qualquer, mas como um jugo pessoal, adaptado para nós e carregado junto com Cristo? Será que isso muda o peso que a gente sente e o jeito como a gente faz as coisas? Uma reflexão e tanto, pensar no jugo como algo pessoal, não como castigo. E a segunda provocação? A passagem toda, desde aquela oração no início, destaca a humildade como algo essencial para receber a revelação de Deus e o descanso que ele promete. Revelaste-á aos pequeninos, aprendei de mim porque sou manso e humilde. Como essa necessidade de ser humilde, de reconhecer que a gente depende dele, conversa ou talvez bate de frente com a nossa cultura de hoje, que muitas vezes valoriza tanto a autoconfiança, a independência total, o eu me basto. É verdade, um contraste grande. Pois é. O que essa tensão toda sugere sobre a natureza desse descanso que Cristo oferece? Um descanso que talvez seja meio contraintuitivo, né? Que não se conquista pelo próprio esforço, mas que a gente recebe quando se entrega com humildade. 2 perguntas que realmente dão o que pensar. Fica muito claro que esse convite de Mateus 11 é bem mais do que um alívio passageiro. Com certeza. É um chamado para uma vida inteira transformada, ancorada na pessoa única de Cristo, e nesse descanso que só Ele pode dar para a alma da gente.